ela é uma mulher abençoada mesmo. Minha mãe está com 89 anos e ela sempre nos levou, né, ao caminho do Senhor, na igreja. Na época ela era zeladora da igreja, e eu, quando ela estava ali limpando a igreja, né, dentro da igreja, eu estava brincando no quintal da igreja, nossa IMUB lá de Maringá, no bairro Alvorada. Eita, que maravilha. Então assim, já cresci no quintal da igreja, né, adorando o Senhor. E aí vim para Rondônia, né? Vim para Rondônia, eu cheguei em 78 em Ji-Paraná, Rondônia. E o missionário pastor Tony, que veio abrir campo aqui em Rondônia, abrir as igrejas IMUB. Uma pessoa Então, incrível. Esses dias tive o prazer de almoçar com ele. Passou aqui em Pimenta Bueno. Opa, não vou perder a oportunidade. Já fizemos um churrascão top. Pensa num abençoado aqui como eu. Que benção. O Tony é bom de garfo. Então, Tony falou com a minha mãe: olha, vamos trazer os meninos para Rondônia. A gente era tudo menino, né? Vamos trazer os meninos para Rondônia, que eles vão ter um futuro aqui em Rondônia. E a gente veio, né, para Rondônia. Eu, quando cheguei em Rondônia, era a mesma coisa de soltar um passarinho da gaiola, porque a liberdade é muito grande, né, que uma criança tinha na época. A gente brincava muito, ia para os rios brincar e tal. Então, mas sempre cresci ali conhecendo a palavra, né, sendo ministrado ali na IMUB. E aos 12 anos eu decidi pelo batismo, desci as águas do Rio Machado, lá em Ji-Paraná, decidi pelo batismo. E aí vem o Espírito Santo trabalhando no meu coração, né? Eu tive uma fase meio complicada também, de adolescente para jovem, né? E todo adolescente é bem trabalhoso, né? Teve aquela fase complicada e sair um pouco dos caminhos do Senhor, né? Para experimentar um pouco desse mundo, das coisas que o mundo oferece aí fora. Só que a decepção, né? Porque quando você conhece a palavra, igual eu já citei no texto, ensina seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Então, eu já conheci o caminho, né? Então, quando fui conhecer esse outro caminho, o caminho do mundo, as ilusões, as coisas passageiras do mundo, eu pude fazer uma escolha em voltar para a igreja, né? E aí voltei e nunca mais saí. Então, eu também já estive lá. Eu tive uma história aí, muito igual à sua. Tive o prazer de, quando eu já nasci dentro da igreja, Tony, né, que é o meu cunhado. Seu cunhado, me apresentou para Jesus, né? Quando eu nasci ali, ele que me apresentou para Jesus. Então, nasci na igreja, mas 14 para 15 anos aí, eu também dei umas vaciladas. Mas eu voltei, né, de verdade ali, falando: não, é isso que eu quero servir ao Senhor. Mas não foi pela dor. Foi porque aqueles primeiros anos que eu tive, desde quando eu cresci, desde que eu nasci, aquilo que eu vivi até os 13 para 14 anos foi algo tão incrível. As experiências que eu tive na igreja, com os irmãos, aquela comunhão gostosa, maravilhosa, Amém. Nas salinhas, sabe? Dominical, à noite, Sim. Era algo tão bom que eu já tinha feito bastante teatro, dança, né, igreja bem dinâmica, com bastante programações. E eu falei: poxa, não posso trocar isso. Não posso trocar o meu Deus, não posso trocar a minha salvação por aquilo que eu estou vivendo. E é que eu estava vivendo, assim, o que a maioria do mundo gosta, mulher, essas coisas, né? Estava assim, tranquilo, sabe? Bem resolvido nessa questão aí, estava tendo muita sorte, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas eu entendia que o que Deus daria para mim era muito, isso, dava, né, para mim era muito melhor do que aquilo que eu estava vivendo, né? Então voltei, não pela dor, mas por uma consciência, né, do Espírito Santo. Mas continua, irmão. É verdade, é porque nós conhecemos o caminho do Senhor, sabemos que o nosso Deus, ele chama a nossa atenção com situações, né? Mas é como um pai, né? Um pai que ele quer o bem do filho. Então, às vezes, um pai, ele dá um castigo pro filho, ele puxa a orelha, ele bota de castigo, mas é porque ama, né? Então, quando nós conhecemos o pai, quando conhecemos, né, através da igreja, que tem esse papel fundamental de nos ajudar a andar no caminho do Senhor, a nos trazer conhecimento da palavra, né, para que nós sejamos abençoados, porque o grande segredo de eu e você sermos abençoados
que é nós ouvirmos a palavra do Senhor e guardar ela no nosso coração. Ela só vai fazer diferença na nossa vida quando nós guardarmos ela no coração, porque quando vem as propostas do inimigo, as coisas do mundo, nós vamos saber, como se diz, escolher o melhor, né? E o melhor é servir a Deus, é estar na presença do Senhor mesmo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você nasceu na igreja, viveu um bom momento, né? Você falou aí, né? Na sua infância. Aí você saiu e você voltou pela dor, porque acontece isso, né? Que nem você acabou de falar. Um pai que corrige, um pai que coloca castigo às vezes, né? Porque daí o filho vai considerar os seus caminhos e volta a boas práticas. Como é que foi a sua experiência de retorno? Por que você retornou? Então, esse retorno, geralmente, a maioria é por dor, né? Porque quando nós começamos a caminhar no mundo, entramos na área da bebida, né, da prostituição, então a gente começa a sofrer consequência, né, daquilo. A vida financeira vai lá embaixo, porque tudo que você consegue, você gasta ali, né, na bebida e tantas coisas. Graças a Deus na droga eu não me envolvi, porque quando os colegas chegaram numa roda naquela época eu já tinha moto, e aí quando chegou na vez de passar a droga para mim, eu soube dizer não, porque eu já conhecia a palavra de Deus, já sabia na onde que aquilo ia dar, né? Porque eu tenho uma coisa comigo, né? A gente precisa de aprender com a desgraça dos outros, né? Sim. Infelizmente, você vê o ser humano sendo desgraçado por causa da droga, por causa da bebida, da prostituição. Você está vendo isso e você vai para cima. Então, sábio é aquele homem e aquela mulher também que faz essa escolha, dizer não, eu estou vendo as pessoas indo por esse caminho, estão tendo suas vidas, né, ceifadas, estão vivendo numa maldição, estão sendo prejudicados, né? Então eu não vou por esse caminho. Então eu pude fazer essa escolha, né? De dizer não, eu vou parar porque não dá para mim esse caminho, porque o caminho de Deus é melhor, né? Já estava difícil demais, as Isso. consequências estavam doloridas. Então aí eu resolvi por não, né, e voltar no caminho do Senhor e servir a Deus, né? Então hoje você passou quanto tempo fora? Você tem noção de quanto tempo você passou longe da igreja e praticando as coisas que o mundo faz? Olha, eu calculo mais ou menos aí de 8 a 9 anos. 8 a 9 anos. Então deu para conhecer bem, deu para entender bem o que é viver no mundo. Sim. Igual eu acabei de falar, né? Como já tinha um conhecimento da palavra, então eu tinha um limite para ir com aqueles amigos, né, que iam além. Inclusive eu perdi vários amigos que foram além, né? E que aí tiveram acidentes e com morte fatal por causa da droga, da bebida, fazer aquela mistura toda, né? Na prostituição também, na orgia e tantas coisas. Então eu chegava até aquele limite que eu gostava da companhia deles, para nós estar nas motos, nas festas, né, acompanhando as corridas de motocross na época, que a gente até corria motocross também uma época. Radical, hein? Isso, então, assim, quando era, né, no limite, que passava do limite, eu tinha o meu limite, né? Sim. Até onde eu podia. Interessante. Então, na verdade, aquilo que você aprendeu antes, sempre, mesmo você estando longe, nunca você abriu mão. Aquilo ali te ajudava você a fazer suas escolhas. Sim. Mesmo estando longe da igreja. Mas que o próprio Espírito Santo já me incomodava a não prosseguir, né? E depois que você voltou, irmão, você tem noção de quanto tempo você já está de novo ali firme? Então, e aí eu não me afastei mais, né? Depois me casei com a minha esposa, tive minhas filhas, tenho 2 netas, e aí também saí do motocross na época por conta das minhas filhas pequenas, e aí segui a minha vida, voltei para a igreja a participar, firme, não saí mais dos caminhos do Senhor, né? Você tem noção de quantos anos você tem de cristão? Olha, na verdade, igual eu falei, o meu batismo foi aos 12 anos, né? Eu estou com 52. Vamos colocar
Aos 6 anos você estava na igreja? Aos 6 anos eu já estava participando, eu me lembro, né? Então vamos colocar Participando. 52 menos 6 dá 44? 40 e... Eles são muito 52 menos 6 dá... Cadê, pastora? Ai, Jesus amado. 48. 42. Coloquei 42, aliás, 52 menos 8 que você ficou fora. E menos 6, né? Aos 6 anos você começou na igreja. Só para mim fazer um... Estava pegando a calculadora aí. Bom de matemática é por isso. 46. 46, né? 46. 52 menos 6. Então coloca menos 8 aí, que foi o tempo que você ficou fora. Menos 8. 38. 38 anos de cristão. 38 anos de cristão. Eu estou conversando aqui, para quem não conhece, um grande empresário de Ji-Paraná, muito sucedido, com a melhor oficina de moto de Ji-Paraná. É uma pessoa altamente inteligente, capaz, marido de uma doutora, pessoa muito inteligente também, e que tem 38 anos de cristão. E às vezes as pessoas que estão fora desse contexto falam assim, as pessoas que estão dentro da igreja são pessoas bitoladas, manipuladas por pastor, pessoas que não pensam, quem pensa é o pastor, são massa de manobras, e já ouvi muito isso. Mas aí eu pego e me encontro com um empresário, um camarada pensante, uma pessoa que lidera pessoas, e essa pessoa está há 38 anos. Tem condição de alguém ser enganado por 38 anos dentro da igreja? Alguém inteligente, capaz? Não. Não tem. É uma questão de escolher o melhor, né, para a nossa vida. Porque, falando assim, como casal, eu e minha esposa, né, eu sempre optei por estar na casa do Senhor. Ela, graças a Deus, conheci, ela já era evangélica também, era católica, depois ela se converteu à igreja evangélica. Nada contra os católicos, né? Que Deus abençoe cada Amém. um, Deus abençoe cada um, que esteja ouvindo, porque na verdade não é placa de igreja que vai salvar, né? O Senhor Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então o caminho é o nosso Senhor Jesus, mas ela cresceu no lar, né, ali da igreja católica, e depois ela se converteu, e aí eu pude conhecê-la já evangélica, e a gente optou em estar junto nessa caminhada. Então vejo Deus agindo, Deus trabalhando, e o Senhor Jesus como cabeça do lar. Esse lar é abençoado. Amém. Mas irmãos, vamos com mais louvor, vamos com mais adoração. Nós conhecemos aqui nosso irmão Marcos. Aguarda mais um pouco, daqui a pouco ele vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Nós somos da Igreja Missionária Unida do Brasil. Você está conectado aí ao programa Atmosfera da Adoração.